pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jaqueline. Vou dar mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos dirigidos. E agora eu vou falar sobre a nossa segunda atividade, que é a atividade de produção textual. Para isso, eu trouxe para vocês o poema do Exílio, de Gonçalves Dias. Esse poema é muito importante porque ele representa um símbolo de identidade cultural do nosso país, porque Gonçalves Dias foi um dos melhores poetas da primeira geração romântica da literatura brasileira. Assim como outros artistas, ele também deixou um legado de identidade nacional, retratando como era o nosso país no período de descobrimento de Pedro Álvares Cabral. Continuando ainda nessa mesma temática da atividade anterior, falando sobre o período de descobrimento do Brasil, nós vamos entender que a natureza é um elemento muito forte, identificador do nosso povo. Esse poema, ele tem aqui, basicamente, elementos da natureza, como a fauna e a flora, mostrando para nós o quanto é importante as belezas naturais e a paisagem que representa o nosso país, enquanto natureza. Então, vamos acompanhar a leitura e vamos tentar entender. E percebam também que eu trouxe nesta atividade, para fazer um diálogo com o poema, fotografias, eu digo fotografias, mas na verdade trata-se também de uma obra de arte, de quadros que foram pintados na época do século XIX, para retratar o nosso país, porque a fotografia nada mais é do que a pintura nesse período. Então, os artistas eles paravam e pintavam um quadro, um painel, retratando o dia a dia das pessoas vivendo no Brasil colônia, os modos, os costumes, e retratando também as belas paisagens naturais. Vamos observar cada elemento da natureza presente dentro desse poema para que nós possamos entender a proposta de atividade que será pedida e solicitada que vocês façam enquanto produção textual, ok? Então vamos lá, leitura do poema Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho, à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Gonçalves Dias, Canção do Exílio, retirado da obra Cinco Estrelas, Rio de Janeiro, Objetiva 2001, coleção Literatura em Minha Casa. O notório poema foi publicado em Primeiros Cantos, 1846, obra inaugural do escritor Antônio Gonçalves Dias. Foi um dos poemas que inauguraram a tendência artística, que cultuava o nacionalismo idealizado em fins do século XIX. Esse nacionalismo idealizado, lá no finalzinho do século XIX, e ainda nesse período de transição do Brasil se tornar uma república, ele mostra exatamente essa preocupação em deixar, por intermédio dos artistas, um registro dos nossos elementos naturais. Eu
fiz uma pesquisa na internet, busquei também algumas fotografias da cidade de Teresópolis. Então, uma das coisas que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que é muito legal, muito interessante, como que era a Teresópolis lá nesse ano de 1846 a 1887, que é esse finalzinho do século XIX. A Cachoeira em Teresópolis. Olha como é que ela era. Vamos observar aqui as imagens. Uma natureza bastante primitiva, ainda não explorada pelo homem. Então, você observa aqui, me parece que tem aqui um homem, né, se aproveitando da natureza como um todo, não tenho como aumentar a imagem, mas vocês podem ampliar aí, de repente, por intermédio da atividade, né, com um zoom no computador de vocês, e até mesmo fazer uma pesquisa na internet um pouco mais aprofundada, né, sobre essa paisagem de Teresópolis nesse período do finalzinho do século XIX, meio do século XIX, 1800 e tal. Então, a gente tem aqui essa obra muito legal de Walter Pau, né, em Teresópolis. Sérgio Fadal Coleção, da coleção do Sérgio, Rio de Janeiro. Interessante, eu trouxe para vocês observarem. E vai observando também como que se encontra a paisagem hoje de Teresópolis. Eu trouxe aqui também algumas fotos atualizadas. Vamos lá, para a próxima foto. Bom, aqui eu trouxe, um pouco fora de Teresópolis, mas uma fotografia que representa a zona rural em Minas Gerais. Percebam que eu estou explorando aqui a paisagem natural mesmo. Tá? Essa paisagem natural, hoje em dia, a gente encontra um pouco mais na zona rural, um pouco mais nas cidades que são bem menos urbanas, né, do que a gente pode encontrar aqui na capital do Rio de Janeiro. Né? Então, você observa aqui um céu, né, com neblina, chovendo, um pouco parecido um pouco com o clima da nossa cidade. Né? Então, vamos observar como é a paisagem atual para a gente tentar entender essa proposta de atividade de produção textual. Olha aqui, essa fotografia aqui foi tirada por mim. Cascata dos Amores, Teresópolis, 2019. Olha que linda essa paisagem. Eu sou apaixonada por ela. Bom, vamos agora para a proposta de atividade, exercício da gramática textual e produção textual. Questão número 1, analise a sentença e classifique o pronome destacado em substantivo ou adjetivo. Eu retirei um fragmento do poema Minha Terra tem Palmeiras e marquei aqui o pronome possessivo minha. Eu quero que vocês digam para mim se ele é um pronome substantivo ou se ele é um pronome adjetivo. Quero que vocês voltem lá na primeira atividade de leitura e compreensão da gramática textual. Até mesmo volte no primeiro vídeo para vocês observarem a explicação sobre esse conteúdo, a apresentação desse conteúdo. Pronome substantivo é aquele pronome que vai acompanhar o nome. E o pronome adjetivo ele vai dar uma característica, uma qualificação àquele nome. Então, eu acho que eu dei até uma dica aí, mas qualquer coisa, volte lá na atividade anterior para a gente tentar responder essa questão. Bom, segunda questão já é a produção textual. Vamos entender o que está sendo solicitado para vocês fazerem. Faça uma releitura do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. O que é fazer uma releitura, gente? Fazer uma releitura é como se você fosse dar uma nova versão para o texto. Como que você enxerga as belezas naturais do nosso país? Ou melhor, da cidade de Teresópolis? Será que houve muita modificação desse período, do finalzinho do século XIX para os dias atuais? Com certeza sim, né? Com certeza sim. A nossa cidade ela está muito mais explorada pelo homem, o nosso país também, a gente vê muitas paisagens urbanas por aí, e até mesmo deterioradas, né, com o tempo.
Então vamos tentar entender. Faça uma releitura do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e reescreva uma nova versão para o poema. Para isso, analise as imagens dos textos não verbais acima, todos esses textos não verbais, todas essas fotografias que eu coloquei para vocês, analisem. Compare-as com as paisagens naturais atuais, levando em consideração as imagens das paisagens do Brasil e da sua cidade. Como que você vê o Brasil e a cidade de Teresópolis hoje? Use sua criatividade para compor um texto poético, utilizando da sua emoção e olhar poético sobre a atual realidade. O gênero textual aqui é o poema, onde o texto é dividido em estrofes e versos. Cada linha do poema corresponde a um verso, que o agrupamento dos mesmos forma uma estrofe. Capriche na escolha das palavras para que o texto ganhe ritmo e imagens poéticas sobre a nova canção do exílio. Caso tenha a necessidade, pesquise mais sobre o significado do poema para a construção da identidade do povo brasileiro e o registro da história do Brasil e marco da literatura brasileira. Ou seja, procure palavras que possam ali identificar esses elementos da paisagem natural do nosso país e da nossa cidade, como se fosse um elemento identificador e até mesmo cultural. Essa identidade pode ser tanto natural, das belezas naturais, da paisagem da cidade, mas também pode ser um elemento identificador da cultura daquele povo local. No caso da cidade de Teresópolis, que vocês também podem ajudar a compor essa nova versão do poema Canção do Exílio, ok? Eu desejo a todos uma boa inspiração poética para construir esse poema. Eu falo muito em poética, por quê? Porque quando a gente trabalha com a linguagem conotativa, com a linguagem subjetiva, ou seja, mais sentimental, carregada na emoção, eu estou trabalhando com um olhar poético. Então, quando eu olho alguma coisa, alguma paisagem com um olhar poético, eu olho com a linguagem do coração, do sentimento maior. É isso que eu quero que vocês entendam. Olhem, busquem essa paisagem com um olhar diferencial, um olhar muito subjetivo. Deixe as emoções de vocês tomarem conta ao observar as paisagens para compor esse texto, para compor esse poema, essa nova versão da Canção do Exílio, ok? Vamos conhecer um pouquinho sobre o poeta Gonçalves Dias? Então, ele foi um poeta, professor, crítico de história, etnólogo, nasceu em Caxias, no Maranhão, em 10 de agosto de 1823 e faleceu no naufrágio no Maxio dos Antes, também no Maranhão, em 3 de novembro de 1864. E é patrono da cadeira número 15, por escolha do fundador Olavo Bilac. Essa cadeira número 15, no qual está sendo referido aí, no texto da biografia do poeta, é a cadeira da Academia Brasileira de Letras, ok? Ele é o patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras, aonde se encontra ali todos os poetas da nossa literatura brasileira que são homenageados, são pessoas importantes e são ditos até imortais, ou seja, ficaram para sempre registrados enquanto escritores, poetas, pensadores, filósofos e grandes pessoas que pensaram o Brasil. Em 1843 surgiu a Canção do Exílio, uma das mais conhecidas poesias da língua portuguesa. Pela obra lírica e indianista, Gonçalves Dias é um dos mais típicos representantes do romantismo brasileiro e forma, com José de Alencar, que também é um outro escritor da literatura brasileira, que também, como ninguém, falou sobre a natureza, sobre os índios, retratando o nosso país, forma com nosso queridíssimo Antônio Gonçalves Dias, uma dupla que conferiu caráter nacional à literatura brasileira.
Muito legal saber tudo isso, não é? Não é mesmo? Por quê? Porque isso faz parte da nossa história do Brasil, da nossa história da literatura brasileira, e isso é língua portuguesa. A língua portuguesa é um instrumento vivo. A gente tem que entender que ela representa nosso povo em um elemento identificador e também essa união entre Brasil e Portugal que é muito presente em nosso país. Os elementos identificadores como a natureza, índio e todos aqueles que nos ajudaram a construir nosso país. Não esquecendo também da contribuição dos negros, que vieram para o Brasil de uma maneira muito triste, escravizados, mas que também colocaram a mão na massa para construir a nossa história. Só que de uma maneira um pouco triste, devido a esse período horroroso que foi o período da escravatura no nosso país. Mas isso é outro assunto que vai ser tratado muito melhor com o nosso professor de História e na nossa disciplina de História. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é esse registro da literatura brasileira na voz do poeta Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Eu desejo a todos uma boa inspiração para construir uma nova versão atualizada dessa Canção do Exílio. Eu tenho certeza que vocês irão arrebentar, que irá surpreender a todos nós. Um grande abraço e até a próxima aula.